crianças! Hoje em nossa aula de matemática falaremos sobre gráfico de linhas. Você já sabe que gráfico ele serve para representar a variação de determinada quantidade no decorrer do tempo. Eles são úteis para observar tendências, mostram, por exemplo, as intenções de voto em pesquisas eleitorais, a evolução de um time em um campeonato e a variação de temperatura durante determinado período. Esse gráfico, ele é um gráfico que fala sobre a temperatura. Todo gráfico, ele tem que ter um nome e ele tem que ter as informações necessárias para que possamos fazer a leitura dele. Aqui nessa tabela, nós temos os dias da semana e as temperaturas que cada dia da semana teve. Então, essas observações, né, que a Tânia fez, ela passou para um gráfico. Então, aqui embaixo, há os dias da semana e aqui na lateral esquerda, as temperaturas, né, que cada dia da semana acabou alcançando. Para fazermos a leitura do gráfico, é importante verificar esse segmento de linha reta, acompanhado dessas bolinhas. Então, essas bolinhas, elas acabam juntando o segmento de reta. Por exemplo, aqui no dia de domingo, eu acompanho a coluna que representa o dia de domingo e chego à temperatura que esse dia mediu, avaliando a tabelinha que a Tânia deixou aqui. Domingo fez 24 graus. Então, eu preciso subir a coluna que representa o dia de domingo, fazer um pontinho em 24 graus. Para que eu continue essa tabela, eu preciso continuar observando as temperaturas de cada dia e assim esse valor ele vai cair ou manter e até mesmo subir, tá? Então, essas variações, elas serão constantes no gráfico. Para que eu possa avaliar qual é a temperatura mais alta do dia da semana, é só eu avaliar, né, analisar qual é o pontinho mais alto, assim como a temperatura mais baixa. Quando essa linha está reta, significa que a temperatura, ela se manteve. Entre terça e quarta-feira, por exemplo, a temperatura se manteve, ela não mudou. Já na quinta-feira, nós podemos ver que ela subiu, né? A temperatura aumentou um pouquinho. Então, é muito fácil fazer a leitura de um gráfico. Vocês vão fazer a leitura dos enunciados e procurar a resposta aqui no gráfico. Não é nada difícil, é só ter muita atenção. Continuando, aqui na página 129, exercício de número 2, nós vamos analisar um segundo gráfico. Esse gráfico, ele também é um gráfico de linha, tá? Nós podemos ver através dos segmentos de reta. Só que esse gráfico, ele trata das vendas de sanduíches naturais do ano passado. Então, o Marcos, ele construiu esse gráfico para representar o quanto ele vendeu de sanduíches em cada mês. Aqui embaixo, na parte inferior do gráfico, nós temos os meses do ano. E aqui do lado esquerdo, as quantidades de sanduíches. A mesma coisa. Para sabermos quanto sanduíche Marcos vendeu em cada mês, eu preciso ir no mês, acompanhar a coluna e ver onde está a bolinha. Então, qual a primeira coisa que vocês vão fazer? Vocês vão preencher a tabela de acordo com a quantidade de sanduíches que Marcos vendeu em cada mês. Aqui no mês de janeiro, eu encontro o mês de janeiro, subo na coluna até onde me indica a bolinha e verifico quantos sanduíches Marcos vendeu no mês de janeiro. Então, eu já consegui ver que Marcos vendeu 500 sanduíches. Coloca o número aqui embaixo do mês. Vocês vão ver as variações, né? Ou não variações. Então, é importante que vocês prestem bastante atenção. Quando a linha sobe, significa que essa quantidade ela foi aumentando. Quando a linha desce, significa que a quantidade foi diminuindo. E quando a linha se mantém reta, né?
significa que não houve mudanças na quantidade de vendas de sanduíches, certo, crianças? E para analisar o mês que mais vendeu, eu preciso ver a bolinha mais alta, o ponto mais alto, e para analisar qual foi o mês que houve uma queda de venda de sanduíches, eu analiso o ponto mais baixo, ok? Muito bem! Não é nada difícil, é só ter muita atenção e se atentar ao que o enunciado pede. Já aqui na página 130, vamos falar um pouquinho sobre o Tangram. Todos vocês conhecem o Tangram. Tangram, ele é composto por 7 peças, né, geométricas, com tamanhos e formatos diferentes. E através dessas peças do Tangram, nós podemos montar várias imagens. A Cecília, ela ganhou um quebra-cabeça e ela quer montar esse desenho que aparece aqui na tampa da caixa e ela já colocou a primeira pecinha. Então, a primeira pecinha que ela utilizou foi essa pecinha verde aqui. Então, ainda restam 6 peças para que ela possa terminar esse quebra-cabeça. Mas é muito importante vocês prestarem atenção no que vem sendo pedido para vocês. Continue a montagem iniciada por Cecília e descubra qual é a cor da peça que encaixa perfeitamente na peça amarela na montagem. Então, eu quero saber onde essa peça vermelha vai ficar ao finalizar a montagem desse quebra-cabeça. Para isso, qual pergunta você precisa responder para resolver essa situação? Que pergunta eu tenho que resolver para chegar a essa conclusão? Eu acho que a pergunta é: qual é a cor da peça que se encaixará perfeitamente na peça amarela? Então, é essa pergunta que eu tenho que fazer. Qual a cor da peça que se encaixará perfeitamente na peça amarela? A número 2, eu quero que você me diga qual é a sua ideia para começar a resolver esse problema. Você já tem aqui uma peça colocada, e agora? Qual vai ser o seu próximo passo? Como você vai fazer para concluir a montagem desse quebra-cabeça? Escreva para a professora qual será o seu próximo passo. A Cecília usou primeiro a peça verde. Eu quero saber quantas peças ela ainda tem para montar o seu quebra-cabeça. 2. A peça que ela já usou tem formato de qual polígono? Então, analisem bem aqui a peça que ela já colocou no quebra-cabeça e me escreva qual formato ele tem. As peças que precisam ser encaixadas no quebra-cabeça têm formato de quais polígonos? Vamos pensar? Lembrando que há polígonos em formato de triângulo, quadrado, paralelogramo, entre outros. Bom, para darmos continuidade a essa mesma atividade, agora você vai pegar o seu livro de material de apoio, folhas 10 e 11, e vai retirar o Tangram que vocês têm lá, as peças do Tangram. Agora, você vai dar continuidade à atividade utilizando as peças do Tangram. Para isso, dê uma pausada no seu vídeo. Agora que você já tirou as peças do Tangram, do seu livro, do seu material de apoio, você vai começar essa montagem com o auxílio dessas peças. Lembrando que a primeira peça que a Cecília usou foi a verde. Você deve utilizar a mesma. Depois, você vai me dizer qual peça deve ficar imediatamente acima da peça verde, um pouco mais à direita, e que formato que tem. Então, lembre-se que a Cecília já colocou essa pecinha aqui, verde. Eu quero saber qual é a peça que vai ficar em cima dessa peça e qual é o seu formato. Usar as peças amarela e roxa na parte que indica a parede da casinha é uma estratégia adequada para continuar a montagem? Então, vocês vão pegar essas duas peças, amarela e roxa, e vão ver se elas são
as peças ideais para continuar a montagem da casinha, tá? No sentido de ser parede. Tô esperando vocês fazerem. Será que deu certo? Não! Essas duas peças, elas não são as mais indicadas para que você complete continue completando o quebra-cabeça? E agora? Teremos então que mudar a estratégia. Então, já que o uso das peças amarela e roxa não favorecem a montagem da casinha, vamos prosseguir? As peças mais apropriadas para ser colocadas na parede da casinha têm formato de qual figura geométrica plana? Então, agora que você já percebeu que as peças amarela e roxa não são ideais para a montagem das paredes, eu quero que você me diga quais são as peças que você vai usar, indicando o formato que elas têm. Muito bem! Agora que você já ajudou a Cecília a concluir o quebra-cabeça dela, é hora de você montar o mesmo quebra-cabeça, mas você vai utilizar as peças em posições diferentes. Então, eu quero que você me mostre se é possível montar o mesmo quebra-cabeça, mas utilizando as peças em posições diferentes que a Cecília. Finalize. Pode colar no caderno se você quiser, só faça o cabeçalho e indique a página do livro, tire uma foto e me envie. Vou ficar esperando ansiosa. Para finalizarmos a apostila de matemática, vamos amarrar as pontas? O amarrando as pontas é aquela atividade em que nós revemos o que acabamos de estudar e verificamos o nosso conhecimento. Aqui na atividade número 1, vocês precisam analisar as medidas que a Carla fez do seu livro e completar aqui os espaços. Lembrando que a largura, é esse espacinho aqui, olha, que mostra a quantidade de folhas que tem no livro. Então, essa é a largura, certo, crianças? O comprimento do livro é esse espaço aqui, olha. Esse espaço é o comprimento do livro. E aqui indica a altura desse livro. Então, verifique as medidas e anotem-as aqui. Na número 2, vocês vão associar cada sólido geométrico à sua planificação. Então, vocês vão verificar aqui o sólido geométrico montado. Qual é a sua planificação? Se ele estivesse aberto, qual forma se encaixa em qual? Ligue utilizando cores diferentes, caso queira. Número 3. Nós estudamos ângulos e vimos que são polígonos. O que são polígonos? Seus elementos e classificação de acordo com o número de lados. Você vai ter que contar quantos lados, quantas vértices e quantos ângulos há em cada polígono, preenchendo o quadro a seguir. Lembrando que o ângulo é esse espacinho aqui onde começa a abrir arestas, tá bom, crianças? E arestas aqui também acaba sendo a quantidade de faces. E a pontinha é as nossas vértices, certo? Muito bem! Finalize a página 133 colocando os adesivos aqui no quadro de informações sobre o seu comportamento no decorrer dessa aula. Um grande beijo e até a próxima aula!